Olá! Hoje vou compartilhar com você os 4 sinais mais claros de que você vai ser alguém muito próspero. E isso não é achismo. Esses sinais aparecem repetidamente na vida de praticamente todos os empreendedores cristãos bem-sucedidos que eu já vi ou entrevistei. Então, se você reconhecer esses sinais em você, se prepara. A prosperidade não é uma questão de se, é uma questão de quando. Vamos lá. O primeiro sinal é a persistência. E eu não estou falando de teimosia burra. Eu estou falando de visão. Sabe aquele momento em que tudo dá errado? Aquele dia em que você falha, se frustra, sente vontade de largar tudo? A maioria das pessoas desiste exatamente aí. Mas a pessoa próspera faz outra pergunta. O que eu aprendi com isso? Como eu faço diferente da próxima vez? Eu conheci um empreendedor que teve 3 negócios fechados antes do 4º dar certo de verdade e virar um caso enorme de sucesso. 3 negócios falidos. A maioria das pessoas teria parado no primeiro fracasso, teria desistido, culpado todo mundo e enterrado o sonho. A diferença é que ele não via o fracasso como uma derrota final. Ele via como feedback, como correção de rota. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículo 16, porque 7 vezes cai o justo e se levanta. Isso não é só poesia bonita. Isso descreve um padrão espiritual e prático. Quem cai 7 vezes e se levanta 8, sempre vai mais longe do que quem caiu uma vez e nunca mais tentou. Então pensa com sinceridade. Quando você falha, você desiste ou você aprende? O segundo sinal é simples, mas muito poderoso. Você investe em educação. A diferença entre quem permanece pobre e quem se torna próspero, na maioria das vezes, não é sorte, nem cidade, nem família. É escolha diária. Conheço pessoas que começaram do zero e se tornaram grandes empreendedores. Como fizeram isso? Enquanto os amigos gastavam dinheiro em festa todo fim de semana, essas pessoas gastavam em curso, livro, mentoria. Enquanto a maioria passava a noite inteira maratonando série, elas estavam ouvindo podcast de negócios, estudando marketing, vendas, gestão. Enquanto uns saíam para beber, elas compravam um livro novo, faziam um treinamento ou aprendiam uma habilidade nova. Existe uma estatística famosa. A maior parte dos grandes empreendedores e bilionários lê no mínimo um livro por semana. Isso não é coincidência, é padrão de comportamento. Prosperar é uma escolha mensal com o seu dinheiro e com o seu tempo. Todo mês você tem um valor em mãos. Você pode gastar com luxo imediato ou pode investir no seu futuro. Você pode gastar tudo em roupa, em carro, em status, em coisas que impressionam os outros, mas não mudam a sua vida por dentro. Ou você pode investir em conhecimento, em cursos, em livros, em treinamentos que multiplicam sua capacidade de gerar renda. Pessoa próspera escolhe investir. Provérbios capítulo 14, versículo 23, diz que em todo trabalho há proveito. Conhecimento é trabalho intelectual e o retorno é exponencial. Cada real que você investe em você mesmo tende a voltar multiplicado com o tempo. Então responde para você mesmo. Qual foi a última vez que você realmente investiu em você? Não em aparência, não em vaidade, mas na sua mente, nas suas habilidades, na sua capacidade de resolver problemas. Quem valoriza a educação está se posicionando para a prosperidade. O terceiro sinal que muita gente não espera é a generosidade. Existe uma mentira muito comum de que, para ficar rico, a pessoa precisa ser mão fechada, segurar cada centavo e pensar só em si mesma. Na prática, o que se vê é exatamente o contrário. Os maiores nomes em grandes fortunas também são grandes doadores. Eles entenderam uma lei básica. Generosidade é uma lei de colheita. Você colhe daquilo que planta. Isso vale para atitudes, relacionamentos, dinheiro e oportunidades. Eu conheci a história de um pastor que vivia quebrado, cheio de dívidas, sem perspectiva. Um dia ele foi desafiado a plantar mesmo em escassez. Ele decidiu ofertar R$100, num momento em que parecia que não podia fazer isso. Para muita gente, isso soa absurdo, mas para ele foi um ato de fé e obediência. Com o tempo, a mentalidade dele mudou, as oportunidades começaram a se abrir
ele se posicionou melhor nos negócios. Hoje esse pastor lidera projetos que movimentam milhões de reais por ano. Não é uma fórmula mágica. Não é dê 100 e ganhe 10 milhões. É uma lei espiritual combinada com responsabilidade, visão e trabalho. Provérbios capítulo 22, versículo 9, diz que o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Generosidade abre portas, muda ambientes e alinha o coração com o propósito certo. Então olha para a sua vida. Você tem plantado? Você tem sido intencional em abençoar pessoas, ajudar, compartilhar o que tem, ensinar o que sabe? Quem só quer colher, mas nunca planta, dificilmente sustenta prosperidade de verdade. Prosperidade duradoura é construída em um coração generoso. O quarto sinal é a mentalidade diferente. A forma como você interpreta o mundo molda as decisões que você toma todos os dias. Enquanto a maioria das pessoas passa o tempo falando dos problemas, reclamando, apontando culpados, a pessoa próspera gasta energia procurando oportunidades. É o mesmo país, a mesma economia, as mesmas notícias, mas dois olhares totalmente diferentes. Uma pessoa olha para o mercado e diz: "Está impossível, não tem jeito." Outra olha para o mesmo cenário e pergunta: "Onde está a brecha? Que necessidade ainda não foi atendida? O que eu posso criar aqui?" Uma mentalidade se coloca como vítima, a outra se coloca como protagonista, como alguém chamado para construir algo. Mentalidade é como um óculos pelo qual você vê tudo. Se o óculos está sujo com vitimismo, tudo parece injusto e travado. Se o óculos é de responsabilidade e fé, você enxerga degraus onde outros veem muros. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, para não se conformar com este século, mas ser transformado pela renovação da mente. Prosperar começa na mente, não na conta bancária. É a mudança interna que abre espaço para mudanças externas. Então se pergunta com sinceridade: você tem reagido mais como vítima das circunstâncias ou como alguém que crê que pode, com Deus, construir algo diferente? A forma como você pensa hoje prepara o terreno da sua colheita amanhã. Recapitulando os 4 sinais. Primeiro, persistência. Você não para na primeira queda, você aprende e tenta de novo. Segundo, educação. Você prioriza investir em conhecimento, em crescimento, antes de gastar com luxo vazio. Terceiro, generosidade. Você planta, abençoa, contribui, em vez de viver só para acumular. Quarto, mentalidade. Você escolhe pensar como criador, não como vítima. Se esses sinais já aparecem em você, mesmo que ainda pequenos, isso é um forte indicativo de que a prosperidade é uma questão de tempo e consistência. Essas características geram atitudes diferentes. Atitudes diferentes geram resultados diferentes. Se você percebeu que tem pelo menos um desses sinais, já comenta aí. Qual deles você enxerga mais forte em você hoje? E qual deles você quer desenvolver a partir de agora?